Fala aí pessoal, olha eu aqui mais uma vez no canal Ações e Ações. Eu sou o David Barra e é um prazer tê-lo aqui para a gente falar um pouco, trocar uma ideia sobre educação financeira. Um assunto que muitos não querem tocar nele, mas é muito importante para a nossa vida, para o nosso sucesso, para o nosso bem-estar e principalmente para quando a gente parar de trabalhar, quando a nossa força produtiva diminui. E hoje nós vamos falar sobre as crenças limitantes. Por que elas nos atrapalham em muitas das situações? O que são as crenças limitantes, tipos de crenças limitantes? Vamos falar sobre hoje. Então nós vamos falar sobre o que são as crenças limitantes, como surgem, os tipos e exemplos. Exemplos bem didáticos do que a gente passa desapercebido, a gente nem percebe no dia a dia, mas na verdade aquilo é uma âncora que está nos puxando para baixo, seja em todos os aspectos da nossa vida. E em muitas decisões que a gente toma, principalmente financeiras, elas têm crenças que nos puxam, que nos atraem, que nos prendem, que nos imobilizam a tomar uma decisão mais correta. Então, o que são as crenças limitantes? Elas são barreiras mentais que construímos a nossa própria jornada de vida, ou seja, são as nossas experiências. E muitas das vezes essas crenças limitantes, elas passam dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, para nós. É claro que não é fazendo uma culpa a eles, nem nada disso, mas vocês imaginam que, à medida que o ser humano evolui, ele vai aprendendo coisas novas. E coisas antigas são deixadas de lado. Mas os nossos avós, nossos bisavós, nossos pais nos passam aquilo que eles aprenderam e que para eles era a forma correta de se pensar. Só que a gente vai mudando ao longo do caminho, assim como a gente vai evoluindo, a gente vai pensando de forma diferente. Onde a gente começa a enxergar que, opa, isso aqui não é a forma mais correta de se seguir. E se eu for por esse caminho, será que também dá certo? Então a gente vai aprendendo a moldar outros caminhos. E à medida que a gente vai crescendo, evoluindo e vivendo, a gente vai contraindo experiências. E são essas experiências de vida que nos fazem ser o que somos. E se a gente tiver experiências boas, coisas boas a gente vai levar conosco. Se nós tivermos experiências ruins, infelizmente coisas ruins vão ficar presas a nós, até que a gente consiga se liberar, se libertar daquilo. Então, as crenças limitantes, elas funcionam como ensinamentos ou aspectos que presenciamos como criança, jovens, adultos. Muitas das vezes a gente projeta nos nossos familiares, nossos amigos, nos nossos colegas de escola ou em qualquer ambiente que a gente se encontra, a gente acaba projetando nele situações que vão nos trazer experiências e que podem ser negativas ou positivas. Então, muitos psicólogos chamam que isso são bloqueios emocionais, que eles começam a serem criados quando somos bem pequenos e que, infelizmente, a gente passa a usá-los como guia, como um norte para o nosso comportamento, seja ele qual for e em qual aspecto da sua vida. E se for um aspecto bom, ele não vai te limitar. Muito pelo contrário, ele vai te expandir. Você vai começar a pensar de coisas de forma diferente e agir de forma diferente. Agora, se forem crenças que te bloqueiam, principalmente te inibem a agir de forma diferente, elas podem te puxar para baixo. Elas podem te ancorar em aspectos que você vai ver no futuro que não são os ideais. Então, como as crenças limitantes elas surgem? Elas começam já no período da infância. Quando a gente está lá, jovenzinho, a gente começa a ir para a escola, a gente já começa
a ter experiências com outras pessoas além dos nossos pais, nossos familiares, e a gente começa a trazer essa experiência para dentro de nós. A gente começa a formar o nosso senso crítico, começa a formar nossas ideias sobre o mundo, começa a formular nossas crenças, começa a formular nossas experiências, as nossas características, a nossa personalidade e a nossa moral. É nesse momento que a gente começa a absorver as coisas do mundo, a interpretá-las e começar a fazer seleções do que é bom, do que a gente pelo menos acredita do que é bom, e jogar fora aquilo que a gente acredita que é ruim, tá? Então isso começa quando a gente começa a escutar coisas de dentro da nossa própria casa, dos nossos pais falando. Um exemplo clássico é: meu filho, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro para isso. Ou meu filho, muda, senão você não vai ser ninguém na sua vida. Meu filho, timidez não leva a nada. Então são coisas desse tipo que a gente escuta dentro de casa que vão formando crenças dentro da nossa perspectiva de vida, certo? Então, através disso, ele cria preocupações constantes na nossa cabeça. Será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu estou fazendo da forma errada? Será que se eu fizer diferente, eu vou fazer, será certo? Ah, não, mas meu pai me disse que se eu fizer diferente, eu vou fazer errado. Não, calma. Não é assim. Que você vai ver mais lá na frente, conforme à medida que você for pegando mais experiência, for evoluindo, for crescendo como ser humano, você vai ver que poderia ter feito de forma diferente. Tá? Então, geralmente, ali o período que nós começamos a absorver de fato essas afirmações, ela vai ali na casa dos 7 ou 8 anos. Depois elas começam a crescer e a comparar essas crenças com o nosso mundo em volta. A gente vai fazendo associações com o mundo que a gente vê. Porque a partir dessa idade a gente começa já a ver o mundo como ele realmente é. Né? Até os 5, 6 anos ali, você vê o mundo como um conto de fadas, uma eterna brincadeira. Mas quando a gente vai crescendo, a gente começa a perceber que o mundo não é bem assim. Que o mundo começa a se dividir em tempos, em momentos, em perspectivas. E que a minha perspectiva ela pode não ser a mais correta ou ela não pode ser a mais ideal. Certo? Então, tipos de crenças limitantes. Muitos tipos dizem respeito à percepção que os nossos pais passam para a gente do mundo. Então, os nossos pais, começar lá com os nossos bisavós, eles têm uma crença de mundo. O mundo, na época deles, era diferente. As coisas eram mais limitantes, as coisas eram mais escassas, não tinha tantas coisas no mundo como tem hoje. Não tinha internet no tempo dos nossos bisavós. E muita coisa era escassa, comida, trabalho, bem-estar. Eram escassos nessa época. Então, a crença limitante, por exemplo, da escassez, elas começam lá de tempos remotos e vem passando isso de geração para geração. Hoje a gente não tem escassez no mundo, o que a gente tem é má distribuição. Mas a gente não tem escassez de alimento. Hoje o mundo tem praticamente 8 bilhões de pessoas, e 8 bilhões de pessoas poderiam ser alimentadas se não fosse mais distribuída a renda no nosso mundo, ou se a comida não fosse mais distribuída e desperdiçada da forma que é. Né? Então, alguns tipos de crenças limitantes são as crenças hereditárias, ou seja, elas vão passando de geração para geração, até chegar em nós. E nós levamos aquilo, muitas das vezes, até a nossa fase adulta. E carregamos isso até o momento do nosso desencarne. Tipos pessoais, que são aqueles tipos que eu adquiri na minha experiência de vida. Se eu acredito que alguma coisa não dá certo, eu levo como se aquilo nunca fosse dar certo na minha vida. Se porque eu errei uma vez, eu acho que eu vou errar sempre. Se eu não consigo lidar com o dinheiro, eu acredito que eu nunca vou conseguir lidar com o dinheiro.
Muitas das vezes é só uma questão de conhecimento, de aprendizado e de colocar em prática. Tipos sociais são aquelas crenças que a sociedade acaba passando para mim. Tipo, uma crença assim bem que hoje caiu bastante, mas ainda pessoas têm, por exemplo, pessoas que fazem tatuagem. Muitos chamam isso de preconceito, mas eu enxergo isso mais como uma crença limitante. Há pessoas que têm tatuagem, são pessoas que não servem para mim. Um exemplo. E na verdade não quer dizer nada disso, não é porque a pessoa tem uma figura pintada no corpo que ela é mau caráter, que ela não trabalha ou que ela, enfim, não tem hábitos saudáveis. Isso não quer dizer nada disso. Mas mais um tempo atrás, hoje eu acredito que bem menos, a sociedade passava isso para todos. Assim como lá atrás também, por exemplo, mulheres que tinham filhos se separavam, mulheres solteiras ou viúvas até, eram mal interpretadas pela sociedade, eram deixadas de lado. Tinha um certo preconceito com mulheres solitárias, ou mulheres que preferiam viver sozinhas, porque a mulher pode preferir isso. Naquela época era mal visto. Hoje, acredito que nem tanto. É claro que pode ter um caso ou outro, mas hoje acho que essa crença ela já reduziu bastante. Lógica equivocada. Como eu falei aqui no caso de que acreditar que uma coisa sempre vai dar errado. Ah, não, mas essa é a lógica. Eu fiz uma vez e não deu errado. Não, calma. Às vezes você fez aquilo de forma muito rápida, de forma precipitada, ou você colocou um ponto a mais que não deveria, ou retirou um ponto a mais que não deveria, e a coisa não deu certo. Mas agora, se você pensar, estruturar e entender o que você fez de errado e refazer, você pode dar certo. Tá? Outro tipo, desculpas. Aquela desculpa do tipo, eu não consigo. Essa, para mim, é a pior que existe. Quer me deixar nervoso com uma pessoa, é a pessoa dizer, eu não consigo, ou eu não posso. Eu sempre me pergunto, eu não externalizo isso, claro, mas internamente eu sempre me pergunto, por que a pessoa diz que não consegue? Por que a pessoa diz que ela não pode? Porque hoje o que mais a gente tem está na era da informação, no mundo da informação. Na era e no mundo onde eu consigo informação de forma rápida e de forma precisa. Claro, se eu souber procurar, onde eu souber pesquisar. Mas hoje não tem mais essa desculpa, essa crença de que eu não consigo fazer tal coisa, ou eu não posso fazer tal coisa. Você consegue. Você ainda pode não ter feito, você pode não ter experiência naquilo, mas você consegue, você vai conseguir fazer. Você pode não ser, claro que eu não estou dizendo, eu não sei fazer uma fissão nuclear. Eu não sei fazer isso. Claro que você não vai aprender isso da noite para o dia. É claro que você não vai aprender isso com vídeos de internet ou com um manual na internet. Claro que você não vai aprender isso. Você vai precisar de anos e anos de estudo para isso, se aquilo for do seu interesse. Mas coisas da vida, coisas corriqueiras, como por exemplo, guardar dinheiro, poupar dinheiro, fazer o seu patrimônio, proteger o seu patrimônio, isso você consegue. Por mais que você ainda não tenha feito ou não saiba como. Mas se você correr atrás, se você procurar, se você começar a adquirir conhecimento, você vai saber como. Medo. Muitas pessoas têm medo, principalmente do empreendedorismo. Ah, não, empreendedorismo não é para mim. Ah, porque empreendedorismo trabalha muito. Ah, porque empreendedorismo no Brasil não dá certo. Ah, porque ser empreendedor é trabalhar 2, 3 vezes mais. É verdade. Ser empreendedor no Brasil é muito difícil. Ser empreendedor no Brasil é trabalhar 2, 3 vezes mais. Ser empreendedor no Brasil é você não saber como é que vai ser o seu dia no dia amanhã. Ser empreendedor no Brasil é lutar e passar várias barreiras todos os dias. Porque o Brasil, infelizmente, ainda é um país inóspito para aquele que quer empreender. Por conta das dificuldades que a gente sabe
todas quais são, mas muitos não querem enxergar. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto para outro vídeo, tá? Então vamos aos exemplos mais específicos, mais didáticos de crenças limitantes. Então, o primeiro, não tenho tempo, dinheiro. Essa é a primeira, todo mundo diz isso. Impressionante como eu escuto essa frase. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Bem, vamos lá. O tempo, você administra. Ele é totalmente administrável. Se você diz que não tem tempo, é porque você não sabe administrar o seu tempo. Muitas pessoas acreditam que fazer bem é fazer muito. Não. Você tem que se concentrar, você tem que focar naquilo que lhe traz resultado. Naquele seu 80-20, sabe? Aqueles 20% que você vai fazer que vai trazer 80% de sucesso. Aqueles 20% de tempo que você vai desprender no seu trabalho que vai te gerar 80% da sua renda. Isso é o chamado 80-20. Então você tem que se concentrar naquilo que você é bom, naquilo que vai lhe trazer sucesso, naquilo que vai lhe trazer riqueza, naquilo que vai fazer você ajudar as pessoas. E largar de fora aquilo que não vai lhe trazer bom benefício nenhum. Aquilo que só vai ocupar o seu tempo. Aí realmente você não vai ter tempo. Ah, não tem dinheiro. Você pode não ter dinheiro para aquilo naquele momento, mas você pode se planejar, se estruturar para ter dinheiro, para fazer aquilo que você quer. Seja uma viagem, um curso, um treinamento, uma viagem para o exterior, uma viagem de férias. Basta você se equilibrar financeiramente. Você se estruturar e planejar aquilo que você vai conseguir. Ah, já é tarde para começar a recomeçar. Essa frase eu escutava sempre do meu pai. O meu pai dizia, não exatamente assim, mas ele dizia, já estou velho para aprender isso. Ok, essa era a crença limitante dele. Ele sempre achava que já tinha passado da idade. E ele era novo, tinha 40 e poucos. Com 40 e poucos anos ele já começava a falar isso. Mas eu sei também que na época dele, dos 40 e pouco, não é mesmo a minha época que estou nos 40 e pouco. É diferente. Eu não me sinto como 40 e pouco da época que meu pai se sentia quando tinha a minha idade. Eu sei disso. São tempos diferentes. Mas nunca é tarde para começar ou recomeçar. Por exemplo, o dono do KFC, ele só conseguiu construir o KFC, se eu não me engano, após os 70 anos, 75, se eu não me engano. A Globo só foi construída pelo Roberto Marinho depois de 60 anos. Então nunca é tarde e nunca vai ser tarde para você começar ou recomeçar. E eu colocaria mais, para você aprender sobre você. Nunca vai ser tarde. Sempre há tempo para os homens de bons pensamentos. É assim que funciona. Então, não caia nessa crença de que agora eu não posso porque eu não tenho mais como fazer isso porque eu já passei da minha idade. Não existe isso. Isso não passa a ser uma crença sua que te limita, que te ancora. Ah, não vou passar, conseguir, aguentar. Eu já comentei sobre isso aqui. É aquela, tá junto da mesma frase, né? Eu não consigo. Eu acho que todas as pessoas, claro que você tem coisas que você não vai saber, que você diz assim, eu não sei como é que faz isso. Mas se você colocar uma palavrinha mágica depois, isso faz toda a diferença. Do tipo, eu não sei ainda, eu não consigo ainda, não posso não passar ainda, posso não conseguir ainda. Esse ainda faz toda a diferença, inclusive, no seu eu interior. Porque você está colocando uma condição para você. Opa, calma aí. Eu não sei, mas eu vou procurar saber. Eu vou aprender sobre. Então, essa é que faz a diferença e tira você da sua crença limitante. Os outros são melhores do que eu, será? Ou simplesmente porque os outros se dedicaram mais do que você a determinado assunto? O número de gênios no mundo não é gigantesco. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade de aprender, de agir, de fazer acontecer. É claro. Isso vem de experiências das pessoas.
Mas elas não são melhores que você. Eu tenho certeza que se você sentar, se dedicar algumas horas por dia, você vai ser tão bom quanto aquela pessoa é em determinado assunto. Então não se limite a dizer que outros são melhores que você. Simplesmente faça e aprenda. Os outros têm privilégios, sorte que eu não tenho. Sei, né? Sorte é uma palavra que eu não acredito muito. Eu acho que a sorte está mais atrelada à questão de experiência, de talento, mas também não só o talento, mas também a ação junto do talento e preparação. Se você está preparado no momento certo, na hora certa, as coisas acontecem para você. E também tem aquela questão do ambiente. Se você está rodeado de pessoas boas, de pessoas que pensam para frente, de pessoas que pensam na prosperidade, uma hora ou outra a sorte ela vai bater a sua porta. Agora, se você está rodeado de pessoas negativas, pessoas que não querem evoluir, pessoas que não querem prosperidade, que acreditam que a prosperidade é algo ruim, a sorte ela não vai bater para você. Ninguém nasceu com privilégios mais ou menos no mundo. As pessoas nascem onde elas precisam nascer, onde elas têm que nascer. E você vai alcançando os seus objetivos à medida do tempo. Então tire essa crença limitante de que você não tem sorte ou de que você não é um privilegiado por Deus, vamos dizer assim. Certo? Está bom do jeito que está. Não preciso de mais. Será? Será mesmo que você não precisa de mais? Olhe para o mundo. Olhe em sua volta. Olhe a abundância de ar, a abundância de verde, a abundância de água que nós temos. A abundância de pessoas, de experiências diferentes que nos agregam a cada dia. Muita da gente atrela essa palavra que Deus não gosta de dinheiro. Será? Acho que não. Se Deus não gostasse de dinheiro, ele não faria o mundo abundante do jeito que é. Com tanta riqueza a ser explorada, com tanta riqueza a ser conquistada, transformada em riqueza para você. Mas é claro que depende de como você trata dessa riqueza dentro de você e com o exterior. Então sempre procure, agradeça o que você tem e sempre procure ter mais, de forma consciente, de forma clara, honesta, participativa e principalmente que o que você conquiste você transborde para os demais, seja na sua família, seja na sua roda de amigos, no seu bairro, na sua cidade, para o mundo. Quanto mais você se doa, mais você vai receber. Essa é a lei da natureza. É só você olhar em volta que você vai compreender isso. Nasci pobre e vou morrer pobre. Nossa, essa aqui é complexa. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que nascer naquela condição, seja condição boa, seja condição ruim, ela vai permanecer para o resto da vida. Se você alimenta a pobreza dentro de você, você realmente vai nascer e vai morrer pobre. Agora, se você alimenta a riqueza, a prosperidade, a evolução, o doar e receber, você com certeza vai mudar a sua situação. Ou, se você nasceu num ambiente bom, você vai manter aquele ambiente. Se você nasceu num ambiente mais, não vou dizer um ambiente ruim, mas num ambiente mais precário, se você alimentar que você consegue, que a riqueza está perto de você e que o mundo vai lhe ajudar, se você fizer a sua parte, você vai sair dessa situação. Você vai mudar a sua vida, da sua família e dos que estão em volta de você. Eu não mereço. Muita gente diz isso, né? Eu não mereço. Eu não mereço isso. Eu não mereço essa gratidão. Eu não mereço que as pessoas me ajudem. Eu não mereço esse dinheiro. Eu não mereço isso. As pessoas vivem dizendo isso. Não, aprenda a receber também.
Do jeito que você aprende, quem quer aprender a doar, você tem que aprender a receber. Agradeça. Sim, claro. Obrigado. E receba. Receba. Por mais que daquilo que você vai... não, mas isso aqui eu não preciso, vou dar para outra pessoa, mas primeiro receba. Diga ao universo que você quer, por mais que depois você doe. Então, mereça. Tenha o sentimento de merecimento. Só consigo alcançar o sucesso através da perfeição? Não. Se você for esperar para ser perfeito, você nunca vai conseguir o seu sucesso, até porque o sucesso ele é relativo. Meu sucesso é diferente do seu. O seu sucesso é diferente do meu. Para mim, ter sucesso é ter uma vida confortável, significativa, que eu veja o meu filho crescer, que eu também cresça como ser humano. Isso para mim é alcançar o sucesso. Não necessariamente eu vou ser perfeito. Longe disso. Mas se eu não der um passo de cada vez, se eu não der subir um degrau de cada vez, eu nunca vou conseguir chegar lá. Se eu esperar ser um ser perfeito ou nas ações que eu fizer, buscar sempre a perfeição, eu nunca vou conseguir entregar nada para mim e nem para o mundo. Então não pense na perfeição, não acredite que a perfeição ditará sucesso, ou só o sucesso será quando você for um ser perfeito. Não é assim que funciona. Não tem idade para isso. Será? Já dei exemplos aqui, né, de pessoas que conseguiram criar coisas gigantescas depois de 60, 70 anos de vida. E tem vários outros casos, várias outras situações de pessoas que criam coisas quando a sociedade acredita que ela não tem mais idade para isso. Tá? Tem tanto pessoas muito novas se tornando milionárias hoje, com a internet, como pessoas com mais idade se tornando multibilionárias. Então, a idade, o tempo, é uma medida que não pode te travar. É uma medida que tem que te ajudar. Por quê? Porque o tempo faz você ter mais experiência. E o tempo aplicado da forma correta, ele gera uma coisa chamada juros compostos. Você começa numa ascendente, subindo, subindo. Só que chega daqui a 5, 10 anos, essa curva de subida é muito maior. Por quê? Porque você já tem toda uma bagagem por trás. Então, se você sabe usar o tempo a seu favor, para você não vai existir essa frase, eu não tenho idade para isso. Você é lerdo, você é burro, se continuar assim, ninguém vai gostar de você. Infelizmente, muitos pais dizem isso até hoje para os filhos. Quando o filho erra, quando o filho comete alguma coisa que o pai ou que a mãe não gostam, a primeira coisa que os pais vão repreender são com essas palavras. Infelizmente. Aqui não quero entrar no mérito de como as pessoas devem educar seus filhos, mas sempre pense, será que é isso que o seu filho quer ouvir? Será que é isso que você gostaria de ouvir quando você errar no seu trabalho? Ou quando você não entregar um projeto, uma demanda que o seu gerente ou que o seu diretor pediu? Naquele tempo, você vai gostar de ouvir que você é lerdo? Ou quando você não entender aquilo que a pessoa está dizendo, que a pessoa te chama, pô, você é burro? Eu acho que você não vai gostar. Então, não diga isso para o outro, porque isso acaba ficando na cabeça, principalmente dos mais jovens. E eles acabam levando isso para o resto da vida deles, e eles já vão alimentando aquele sentimento onde eles passam a acreditar que eles realmente são lerdos e burros. E outras frases e outras palavras que eu nem vou comentar aqui. Então, não diga isso para ninguém, porque isso acaba entranhando dentro da pessoa. Tá? Agora vamos para mais exemplos financeiros. Né? Quais são os exemplos financeiros? O dinheiro é uma fonte de problemas, dinheiro é a raiz do mal. Infelizmente, muitas pessoas ainda pensam isso. Né? Se você for ver a curva de aumento da população com o aumento do conforto da população, vou colocar dessa forma,
Você vê que à medida que as pessoas vão ganhando mais dinheiro, à medida que o mundo aumenta o número de milionários, de bilionários, as pessoas também vão ascendendo juntos. Por quê? Porque quanto mais pessoas com dinheiro, mais essas pessoas vão poder gerar trabalho. E gerando trabalho, você sai da sua condição sub-humana e você vai evoluindo na vida. Então, tire da sua cabeça que dinheiro é uma fonte de problema. Dinheiro é uma fonte de facilidades. Muita gente também confunde que dinheiro é fonte da felicidade. Não. Dinheiro é fonte de facilidade. Por quê? Porque quando você tem dinheiro, as coisas ficam mais fáceis. Se você tem um problema de saúde, você rapidamente vai ao médico, você compra o seu remédio e você resolve o seu problema. Se tem uma pessoa na família passando por problemas financeiros, você vai e ajuda essa pessoa. Então, o dinheiro, ele sempre vai ser um facilitador para você. Quanto mais dinheiro você tem, mais facilitadores você tem. Eu não estou dizendo aqui facilitadores no sentido de você fazer coisas ruins, tá? Estou falando no sentido de você fazer coisas boas que ajudem aqueles que estão próximos a você e até aqueles que estão longe de você, tá? E essa coisa de dinheiro é a raiz do mal, não tem nada a ver. Isso aí já caiu por terra. Infelizmente, muitos ainda pensam isso. Porque dinheiro, poder, ele não corrompe ninguém. Ele simplesmente ele cria o ambiente necessário que aquela pessoa precisa para demonstrar o que ela realmente é. Se eu não tenho dinheiro, se eu sou um pobre, todos vão me olhar como um coitado, certo? Mas eu posso fazer coisas ruins o tempo inteiro. Mas as pessoas vão me olhar como um coitado, como é porque ele não teve chance na vida e ele teve que ir para esse meio. Eu não acredito nisso. Aí quando a pessoa ascende na vida e começa a receber um certo dinheiro, ela vai continuar praticando o mesmo mal que ela praticava antes de ter. Só que dessa vez vai ser maior, em mais magnitude. Por quê? Porque o dinheiro deu um ambiente para ela expandir essa maldade. Então a questão não é o dinheiro. A questão sempre será o ser humano, o que cada um tem dentro de si. Planejar as finanças é muito difícil ou gasta muito tempo? Bem, eu prefiro gastar tempo planejando as minhas finanças do que gastar tempo com os problemas se eu não planejar. Muitas pessoas perdem muito tempo da vida tentando sair do endividamento, tentando ter mais dinheiro, tentando sobrar pelo menos um pouquinho todo mês. Mas se você planejar as suas finanças, se você saber exatamente aquilo que entra, aquilo que sai, principalmente controlar o que sai, você não vai gastar tanto tempo para isso. Até porque você, no início, você gasta um certo tempo para planejar, para saber o que você vai fazer. Mas ao longo do tempo, isso já vai entrando de forma natural na sua vida, que você nem precise mais se preocupar com isso. Por exemplo, de você ficar planilhando, botando em planilha ou escrevendo num caderno todas as suas despesas para saber quanto é que vai sobrar no mês. Será que eu preciso fazer isso todo mês? Acredito que no início sim, para você saber. Mas depois que aquilo já entra no meu subconsciente, aquilo já faz parte da minha vida, eu não preciso mais gastar tempo com aquilo, vou gastar um tempo desse tamanho com aquilo. Tá? Trabalhar é o único jeito de acumular patrimônio. Eu digo que trabalhar muito de forma certa é o único jeito de acumular patrimônio. Tá? E quando eu digo trabalhar muito do jeito certo, não é você chegar e você botar a mão na massa. É você, além de botar a mão na massa, você fazer que aquele dinheiro que você gera botando a mão na massa, ele gere mais dinheiro para você. E é isso que é o segredo, que você vai acumulando um patrimônio, onde você pode deixar para os seus filhos, para os seus netos, e eles não passarem, talvez, não passarem por aquilo que você passou, por aquela dificuldade para acumular aquele patrimônio. Para eles vai ser mais fácil, porque eles já vão ter um certo número, e vão poder, claro, se fizerem a coisa correta, aumentar aquele número ainda mais. Então, trabalhar muito e do jeito certo, para mim, é o único jeito de acumular patrimônio.
Dinheiro foi feito para gastar. Será? Eu escuto isso de muitas pessoas. Muitas, mas muitas mesmo. Ah, mas o dinheiro foi feito para gastar. Ah, mas o dinheiro não foi feito para guardar. Ah, mas se eu morrer amanhã. Ah, mas não sei o quê. Ah, não, vou gastar como se não houvesse amanhã. Cara, e na sua aposentadoria? E para os seus filhos? E para os seus netos? O que você vai deixar? Não vai ser muito mais fácil eles terem uma vida financeira mais tranquila? Porque eles vão se preocupar com outras coisas? A maior facilidade do dinheiro, quando eu disse daquelas facilidades, é você não gastar tempo da sua vida pensando nele. Que aí você tem tempo para pensar em outras coisas. Como eu vou ajudar as pessoas? Como eu vou fazer isso? Que viagem eu vou fazer? Isso é que dá prazer de você pensar. Não ficar pensando em dinheiro o tempo todo. Dinheiro não pode ser o objetivo. O dinheiro sempre será. Mais dinheiro ou menos dinheiro sempre será a consequência daquilo que você faz. Tá? É impossível mudar a minha situação financeira. Isso aí é uma crença que, putz, muita gente fica com isso preso na cabeça. Não é porque você tem uma situação financeira hoje que você não pode ter uma melhor amanhã. Ou não é porque você tem uma boa hoje que você não pode simplesmente perder tudo por um erro seu. Então a situação financeira ela pode mudar o tempo todo, de forma constante. Você pode fazer coisas melhores com aquilo que você ganha hoje pouco. E fazer coisas melhores ainda com aquilo que você ganha mais hoje. Tá? Investir é só para quem já é rico ou especialista. Eu tinha essa crença limitante. Olha que engraçado, né? Investimento para mim era coisa de gente rica mesmo. De coisa de gente que era super especialista. Caraca, tem que ficar fazendo conta, juros compostos e não sei o que, derivativos, e sobe, desce, escorrega, multiplica, divide, pega valor futuro para valor presente para valor futuro. Isso me bolava a minha cabeça. E olha que me amarro em matemática, em conta. Mas para mim isso era um bicho de 300 cabeças, nem de 7. Até que a minha digníssima esposa, ela chegou e falou para mim: por que você não faz um curso de investimento? Minha primeira resposta foi: isso não é para mim. Eu falei isso. Eu não gosto disso. Isso deve ser chato. Isso é chato, ficar fazendo conta para lá e para cá. Mas quando eu decidi fazer o meu curso de educação financeira e meu curso de investimento, eu falei: caramba, isso é para mim. Caramba, não é que isso é simples. Principalmente quando você gosta, as coisas ficam mais fáceis e mais simples, né? Eu falei: eu posso fazer isso. Eu quero fazer isso. E é um dos motivos porque eu estou falando com você aqui agora. Porque eu sei que isso muda a vida das pessoas. Isso muda a mentalidade das pessoas. Isso muda a forma das pessoas verem o mundo. Quando elas começam a aprender sobre o dinheiro, sobre como o dinheiro funciona. Então, investir não é para quem já é rico. E muito menos para quem é especialista. Até porque investimento e ser rico é questão de comportamento. E não questão de saber fazer contas, juros compostos e matemáticas derivativas. Isso é ser rico. É comportamento. É muito tarde para começar a investir. Nunca é tarde para começar a investir. É claro que quem começa cedo chega mais cedo aos seus objetivos. É a conta simples dos juros compostos. Na fórmula dos juros compostos, lá em cima, na forma exponencial, tem um tzinho. Esse tzinho é o tempo. E ele está na forma exponencial. Então, à medida que o tempo passa, eu vou acumulando mais capital, vou acumulando mais renda, mais receita, mais dinheiro. Então, se eu começo a investir com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, quando eu chegar aos meus 30, é óbvio, claro, vai depender do quanto dinheiro eu economizo por mês, ou melhor dizendo, quanto de dinheiro eu invisto por mês, mas eu vou ter muito mais quem começou esses últimos 5 anos, quem começou quando eu tinha 25.
Então, nunca é tarde para começar a investir, tá? Sempre é a hora de começar a investir. O dinheiro não compra felicidade. Realmente ele não compra felicidade, ele compra facilidades. Eu gosto de usar esse termo. Como eu já disse aqui, não existe melhor facilidade do que, por exemplo, quebrou uma torneira da pia da minha cozinha. Eu ter dinheiro para ir lá e trocar a torneira da pia da minha cozinha. Sem ter que ficar pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? Tenho que comprar no cartão, parcelar, não sei o que, mas eu não tenho. Vou ter que. Aí começa. Aí começa a sua vida a começar a ficar nebulosa, problemática, aí você acaba levando esse problema, explode, aí acaba descontando em todo mundo. No seu filho, na sua filha, na sua esposa, no seu marido. Então, o dinheiro, para mim, ele compra facilidade e bem-estar. Isso ele compra. Agora, a felicidade, isso realmente ele não compra, não. Dinheiro afasta as pessoas. Eu acredito que dinheiro afasta as pessoas que são invejosas. As pessoas que não gostam de riqueza. As pessoas que não gostam de serem vistas como boas pessoas. Tá? Então, o dinheiro ele vai automaticamente afastar esse tipo de pessoas da sua vida. Pessoas que não pensam em prosperar. Pessoas que pensam em ficar agarradas àquilo que elas acreditam, naquela crença de que eu não posso mudar minha situação financeira, por exemplo, aí essas pessoas acabam se afastando de você. Mas ela não é você que se afasta delas, é elas que se afastam de você. Então eles vão começar a achar que você está soberbo, que você está mentido, que você é isso, que você é aquilo, não é nada disso. Até porque você, com dinheiro, você vai querer experiências novas, experiências diferentes. Você não vai querer mais ficar naquela vidinha, naquela coisa ali. Você vai querer coisas, expandir o seu conhecimento, a sua mente. Né? Pessoas com dinheiro são corruptas. Por mais que a mídia e a gente só escute notícias ruins sobre dinheiro e corrupção, a maioria das pessoas elas não são corruptas. Os ricos, a maioria não é corrupto. A maioria gosta do que faz e gosta de ajudar as pessoas. E gosta de trazer as pessoas para perto para que elas também ascendam junto com ele. Infelizmente, tem uma parte da sociedade, principalmente da parte política aqui no Brasil, que ascende através da corrupção. Isso é muito ruim e a gente tem que tirar essas pessoas da vida pública e não incluí-las na vida pública. A partir do momento que eu sei que uma pessoa é corrupta, que ela ascendeu de forma corrupta, automaticamente eu tenho que eliminar aquela pessoa da minha vida e principalmente da vida para a política do país. Tá? Mas isso aqui é um assunto também delicado, que eu não vou entrar no mérito, mas em próximas eu vou falar sobre isso. Abundância é desperdício. Não, abundância gera mais abundância. Abundância gera riqueza, abundância gera trabalho, abundância gera renda, abundância gera saúde. Abundância é excelente, é ótimo, é maravilhoso. O problema é quando você não sabe o que faz com ela. Aí que você tem um problema. Aí você pode haver desperdícios. Mas a abundância é excelente, é ótima para a sua vida. Como eu já disse aqui, é só você olhar em volta. Se Deus não fosse abundante, ele não criaria esse mundo magnífico para nós. Isso é o maior exemplo. Basta olhar para o lado de fora. É preciso viver com pouco para ser aceito por Deus. Muitas pessoas confundem isso, porque Deus, na Bíblia, Jesus principalmente, né, na Bíblia, ele era uma pessoa humilde, um carpinteiro, nasceu numa família, numa manjedoura, numa família honesta, que não tinha muitos recursos financeiros. Mas não é por isso que eu tenho que dizer que quem tem dinheiro não é aceito por Deus. Jesus até fala aquela parábola que é mais fácil um pecador, né, entrar no reino do céu do que um camelo
mais. Eu esqueci agora, fugiu. Mas tem o negócio de camelo furar passar por um buraco de uma agulha, né? Mas não é verdade, né? No sentido da tradução livre dessa parábola. O que eu acredito que Deus quis passar no ensinamento, que Jesus quis passar no ensinamento o problema é o que você faz com o seu dinheiro. O problema é o que você faz com a sua riqueza gerada. O problema é o que você faz com a abundância que você tem. Eu acho que está mais ligado a isso. Porque se o dinheiro fosse um mal, acredito que ele nem existiria. E se o dinheiro fosse ruim, a gente não veria o dinheiro fazendo tantas coisas boas, evoluindo a humanidade, evoluindo o mundo, trazendo mais abundância para o mundo. Hoje a gente só é capaz de se alimentar porque tem pessoas ricas fazendo isso, construindo, plantando, colhendo. Por quê? Porque somos praticamente 8 bilhões na Terra. Se não existisse a riqueza para gerar comida para esse tudo de gente, as pessoas passariam fome. Como eu disse aqui, o problema não é falta de comida, e sim má distribuição. Né? Pessoas com dinheiro se tornam gananciosas. O dinheiro não transforma ninguém. O dinheiro só potencializa aquilo que você já é, seja para o bom ou seja para o ruim. Muitas pessoas dizem isso, né? Ah, pô, que é ganancioso, mas a ganância é boa. A ganância quer dizer que você quer mais. É claro que as pessoas usam de subterfúgios para serem gananciosas, subterfúgios errados. Né? Elas usam de coisas ruins, de mecanismos ruins para chegar na sua ganância. Aí todo mundo acha que ganância é ruim. Ganância é boa, sendo que ela seja aplicada da forma correta. Não há mal nenhum em você querer mais para você, financeiramente. Não há mal nenhum nisso. O mal está em como você vai empregar isso na sua vida. É simplesmente isso. Então não ache, tira essa crença limitante da sua cabeça de que Deus não gosta de pessoas gananciosas. Deus não gosta de pessoas que usam de forma errada aquilo que ele dá, aquilo que ele provê. Aí é que está o problema. É o que você vai fazer com aquilo, certo? Então esses foram alguns que fala aqui sobre crenças limitantes. A gente falou da última vez sobre viéses comportamentais, que é para você entender que tudo é comportamento. Tudo aquilo que você faz com o seu dinheiro é comportamento. É a forma que você se comporta com ele. A gente vai falar mais para frente, em outras lives, sobre que o dinheiro mal empregado, ele te dá uma surra. Se você não trata bem ele, ele vai te dar uma surra. Ele vai te nocautear. E está ligado a tudo isso que a gente falou, ao comportamento, seja dos nossos viéses comportamentais, seja das nossas crenças limitantes. Então, se você tem alguma dessas crenças ou outras que eu não comentei aqui, faça uma reflexão. Será que essa é a forma certa de se pensar? Será que eu não preciso expandir melhor esse meu pensamento, essa minha crença? Será que essa crença não está me travando a conseguir aquilo que eu quero? Faça uma reflexão, pense a respeito, anote, se for o caso, as possíveis crenças que você tem. Anote num papel. Depois dê uma nota para elas, de 1 a 5. E vê aquelas que você acredita que mais te incomoda ou aquelas que mais atrapalham você a chegar aonde você deseja. E comece a trabalhar elas dentro de você. Comece a mudar, como muita gente fala aquela palavra bonita, mindset, mas comece a mudar a sua forma de pensar sobre aquilo. Pegue exemplos. Tem várias pessoas com exemplos no mundo sobre sucesso financeiro, sucesso na vida. Tem várias pessoas. Vê o que essas pessoas fizeram. Não estou falando aqui para você imitá-las, você copiá-las. Estou dizendo para você se inspirar nelas. Pegar bons exemplos e criar inspiração em cima delas.
que isso vai te ajudar no processo. Isso vai fazer com que você elimine certas crenças e que você chegue no seu objetivo. Um livro muito que eu li, um dos primeiros livros que eu li, é O Segredo da Mente Milionária. Nesse livro ele fala muito sobre essas crenças limitantes. Ele fala muito sobre essa mudança de mentalidade que você tem que ter sobre o dinheiro, sobre a riqueza de um modo geral. Sobre as pessoas ricas, a riqueza, o dinheiro. Então é uma dica de um livro para vocês lerem. O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, é o nome do autor. Então, se vocês puderem, leiam esse livro. Ele vai abrir a mente de vocês de uma forma assim muito grande. Eu tinha algumas crenças limitantes sobre dinheiro, sobre a vida rica, sobre a abundância, que eu tirei isso da minha cabeça com esse livro. Porque eu comecei a pensar de forma diferente e a agir de forma diferente. Tá? Então, esse foi o assunto de hoje. Crenças limitantes. Por favor, não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram desse vídeo. Comentarem se vocês têm alguma crença limitante, que é alguma coisa que prende vocês no mundo hoje, para que vocês consigam seus objetivos. Compartilhe esse vídeo para quem vocês acreditam que vai ajudar, para aquela pessoa que vocês enxergam que tem muitas crenças limitantes. Esse vídeo pode ajudá-las a começar a entender sobre o assunto, a procurar buscar sobre o assunto, a se entender. Muito na vida é autoconhecimento, para não dizer tudo. É autoconhecimento, é você saber quem você é saber quais são os seus objetivos e como você vai chegar lá. Né? Então curta, comente, compartilhe. E por último, claro, se você tiver aí, gostou, se inscreva no canal, porque mais vídeos desse e de outros tipos virão, mas com foco principal em educação financeira, geração de riqueza, empreendedorismo, negócios. Porque meu objetivo aqui é ajudá-los a chegar onde vocês querem chegar. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Agradeçam todos os dias aquilo que vocês têm, mas sempre pensem em conquistar mais, porque a abundância é legítima e real. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.